Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade às nossas videoaulas falando da Idade Média, um período que compreende da queda de Roma em 376 à queda de Constantinopla em 1453, ou seja, da queda do Império Romano do Ocidente para a queda do Império Romano do Oriente. É um período histórico. Então as pessoas normalmente associam a Idade Média ao feudalismo. O feudalismo é um sistema que surge durante a Idade Média na Europa, principalmente na Europa Central. Só que nós temos, como o próprio nome está dizendo, o período histórico compreende outros povos, outras regiões, certo? E nós vamos dar início aos estudos da Idade Média falando dos bizantinos, que tem sua origem, basicamente, no Império Romano do Oriente, quando a morte do Teodósio, em 395, o Império Romano é dividido por seus filhos, o Honório e o Arcádio. O mesmo Teodósio que tornou o cristianismo religião oficial em 391, 4 anos depois ele morre e tu tens uma divisão do Império Romano. A parte ocidental caiu para os povos bárbaros em 476, tu tens o Odoacro, rei dos Érulos, tomando Roma. A parte oriental resiste aos povos bárbaros e permanece como um império bizantino até 1453, quando cai Constantinopla para os turcos otomanos. Certo? O que é importante nós destacarmos do Império Bizantino, basicamente? Nós temos que ter uma noção rápida de que as riquezas do Oriente estavam concentradas em Constantinopla, basicamente. Constantinopla, cidade de Constantino. Constantino é um antigo imperador romano que deu liberdade religiosa aos cristãos pelo Edito de Milão em 313. Ele vai transferir a capital para Bizâncio, transferir a capital do Império Romano para Bizâncio, uma antiga colônia grega, depois veio a se tornar romana. E por isso, e aí a cidade passa a chamar cidade de Constantino, Constantinopla. E aí, em virtude dessa transferência de capital, o reconhecimento que os romanos tinham, que o imperador Constantino tinha, das riquezas do Oriente. E o que fica importante destacar a respeito de Constantinopla? Acompanhe o mapa, por favor. A posição geográfica é privilegiada. É privilegiada porque tu tens o Mar Negro e o Mar Egeu e as proximidades com o Mar Mediterrâneo. Então é um importante ponto estratégico de rotas comerciais, certo? Ligando o Ocidente ao Oriente. Claro que evidentemente que não é só a questão do comércio marítimo, porque o Império Bizantino é amplo, né? Tu tens atividades agrícolas, principalmente no seu interior, mas vale destacar essa questão geográfica importante porque facilita as rotas comerciais. E os bizantinos tinham esse livre acesso ao mercado, às rotas marítimas, principalmente em virtude da sua capital, Constantinopla, está bem localizada, próximo do estreito, ligando o Mar Negro ao Mar Egeu e as proximidades do Mediterrâneo. Nós tivemos uma monarquia teocrática absoluta, o imperador tinha poderes incontestáveis no Império Bizantino, ele vai subordinar a igreja ao Estado bizantino, o chamado cesaropapismo, né? E interessante destacar que o principal imperador, o Justiniano, que governou no século VI, ele tentou recuperar as antigas fronteiras do Ocidente. Com seu berçário, seu general, né, o responsável pela expansão territorial, ele vai, de certa forma, recuperar algumas áreas no norte da África e na Península Itálica e alguma coisinha no sul da Península Ibérica. Certo? Vamos acompanhar aqui as imagens, por favor. Características gerais do Império Bizantino. Nós temos aqui uma monarquia teocrática absoluta, o cesaropapismo, que é a subordinação
da igreja ao Estado, né? A figura do imperador, uma excelente posição geográfica de Constantinopla, e nós temos o cristianismo como religião oficial. Só que esse cristianismo do Oriente, ele é uma mescla de princípios, de valores ocidentais e orientais. E essa mistura, essa mescla cultural Ocidente e Oriente, no futuro próximo no século XI, vai gerar o cisma do Oriente, que é a separação do cristianismo, certo? Um dos exemplos, por exemplo, dessa diferença que nós temos com relação ao Ocidente é que abandonaram-se o latim e começou a se utilizar o grego como idioma. Como eu estava falando para vocês, nós temos o Justiniano, de 527 a 565. Uma das principais características do Justiniano é tentar recuperar as antigas fronteiras do Ocidente, através do seu general Belisário. Eles achavam que quanto maior a arrecadação de impostos, maior seria o sucesso nas campanhas militares. Além disso, o Justiniano se destacou pela codificação do direito romano. Ele adapta o direito romano à realidade dos bizantinos. Ele vai construir uma igreja, que hoje é um museu em Istambul, a Igreja de Santa Sofia. E, com relação ainda ao Justiniano, nós temos uma revolta que se iniciou no hipódromo da cidade de Constantinopla, a revolta de Nica. O que é a revolta de Nica? Nica é um termo, é uma palavra grega que significa vitória. Uma das grandes atrações para a população de Constantinopla era a corrida de cavalo. Então, no hipódromo da cidade, eles se reuniam diferentes grupos sociais. E como tu tens pesados tributos, pesados impostos à população de Constantinopla, vai ser justamente no hipódromo da cidade, em 532, que vai estourar uma revolta contra essa taxação de tributos, com diversas camadas sociais. As camadas sociais do Império Bizantino eram divididas por cores. Então eram várias cores entrando em conflito com o Estado bizantino em virtude da arrecadação de impostos. Claro que a revolta foi sufocada com extrema violência, aproximadamente 30 mil pessoas morreram, né? Mas marcou o governo do Justiniano como uma contestação à cobrança dos tributos feitas, porque eles acreditavam que o sucesso nas campanhas militares seria em virtude da arrecadação de tributos. Certo? Só para nós destacarmos aqui, codificação do direito romano, Corpus Juris Civilis. O código reuniu as leis romanas desde o imperador Adriano, isso no século II da era cristã. O império começou lá no finalzinho do período antes de Cristo, né? Em 27 antes de Cristo ele inicia, depois se estende até 476. O digesto é a jurisprudência romana, as novelas são as leis bizantinas, as institutas são os princípios, ali faltou o acento, né? Fundamentais do direito romano, o que servia para se estudar, para se pesquisar no Império Bizantino. Tá bem? E aqui nós temos, por exemplo, duas imagens importantes, que é a expansão bizantina com o Justiniano, né? Observem que ele vai ocupar o norte da África, parte da Península Ibérica, a Península Itálica. No norte da África ele derrota os vândalos, no sul da Península Ibérica os visigodos e na Península Itálica os ostrogodos. Depois outros povos vão ocupar essa região, certo? E essa outra imagem aqui é da Igreja de Santa Sofia, que foi edificada durante o governo do Justiniano, que hoje é um museu em Istambul.
Tá bem? A economia, como eu estava falando para vocês, é importante nós destacarmos a questão geográfica. O comércio marítimo, as rotas comerciais. Mas não é simplesmente isso, né? Não é só a ligação do Ocidente com o Oriente, as especiarias, porque no interior do Império Bizantino nós temos atividades agrícolas. Observem aqui. Para Constantinopla convergiam importantes rotas comerciais que ligavam o Extremo Oriente ao Ocidente da Europa, sobretudo a partir do século XI, com a atuação dos venezianos. As famosas especiarias, cravo, canela, pimenta do reino, gengibre, noz moscada, açúcar e produtos de luxo eram armazenados em Constantinopla e, posteriormente, distribuídos pelos comerciantes italianos nos mercados europeus. O Estado intervinha intensamente na economia, impondo regulamentos, e a produção dos artigos de luxo era reservada para si a cunhagem de moeda. O que vale importante destacar? A partir do século XI, que é o início das cruzadas, a reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio, certo? E através dessa reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio, vai se destacar Constantinopla e as cidades da Península Itálica. No caso do texto aqui está destacando Veneza. Tanto é bem verdade que a partir do século XV, tu tens projetos de navegação, primeiramente de Portugal e depois da Espanha, para encontrar uma nova rota para o Oriente, à procura das especiarias, com o intuito de acabar com o monopólio italiano no mar Mediterrâneo. O monopólio italiano seria o monopólio das cidades da Península Itálica, certo? A sociedade. Os aspectos característicos da sociedade bizantina foi a mescla dos povos asiáticos, europeus e africanos, que constituía. Existia grande disparidade social, com o predomínio do imperador e sua corte, dos grandes proprietários rurais, dos grandes comerciantes. Integrava a camada privilegiada os cargos eclesiásticos e militares. E dos cargos eclesiásticos nós vamos destacar depois os monges, que de certa forma ameaçavam o poder dos imperadores, esse prestígio que eles tinham, eles que produziam as imagens santas, sagradas, né? E através da iconoclastia tu tens a condenação da adoração de imagens, que vai dar origem depois ao cisma do Oriente. A imensa maioria da população vivia na miséria. O camponês e o trabalhador urbano tinham pouca possibilidade de ascender socialmente. A escravidão, pouco difundida, servia para os trabalhos domésticos e de serviços públicos. Então nós temos aqui, destacado até agora, as características do Justiniano, econômicas e políticas. Aliás, econômicas, políticas e sociais. Uma outra, talvez o mais importante de se estudar o Império Bizantino, e que tem relações com o Ocidente, evidentemente, é o cisma, é a questão da religiosidade. Acompanhe, por favor. Eles eram cristãos, certo? O idioma era o grego, como eu estava destacando para vocês. E havia a subordinação, a submissão da igreja ao Estado, o cesaropapismo. Tá bem. Observem o seguinte. O imperador, considerado sucessor dos apóstolos, tentava controlar as atividades religiosas que eram dirigidas pelo patriarca de Constantinopla, ao qual obedeciam os padres e monges. Certo? E aí nós temos o cisma. O que é o cisma? Essa mescla de valores orientais e ocidentais no cristianismo do Império Bizantino fez surgir algumas diferenças, chamadas de heresias. E estas heresias dão origem ao cisma do Oriente. Então observem o seguinte, monofisismo. Os orientais acreditavam apenas na natureza divina de Cristo. Já os do Ocidente acreditam na natureza humana e divina. A iconoclastia é a condenação de adoração de imagens, que era contestado também no Ocidente por alguns e que foi condenado no Oriente. Só que essa iconoclastia, essa condenação de adoração de imagens, tem a ver com o poder e o prestígio dos monges que produziam essas imagens.
certo? Até que em 1054 tens o grande cisma do Oriente. Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, é o Vaticano, e a Igreja Ortodoxa, ou Igreja Católica Ortodoxa Grega, porque o idioma é o grego, com sede na época em Constantinopla. Observem aqui. O monofisismo refutava as duas naturezas de Cristo, acreditando apenas na divina. Iconoclastia, condenação de adoração de imagens que eram produzidas pelos monges, teve caráter político. Esse prestígio que os monges tinham, né? As constantes divergências entre o papado e o patriarcado acabaram por provocar a separação definitiva entre a Igreja do Ocidente e Oriente. E aí tu tens o cisma. Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa ou Igreja Ortodoxa Grega, pelo idioma grego. 1054. Observem o seguinte. Em 1054, com o cisma do Oriente, tu tens a quebra da unidade cristã, certo? Pouco tempo depois, nós vamos ter o quê? O Concílio de Clermont e o início das Cruzadas. Então, a relação que eu faço, que eu acho que é importante nós contextualizarmos, é que o cisma do Oriente contribuiu para o surgimento das Cruzadas, que são expedições militares, religiosas, para libertar Jerusalém dos turcos seljúcidas, que impediu a peregrinação de cristãos e tal. Só que o caráter econômico das Cruzadas fez com que nós relacionássemos o seguinte: nós temos o cisma, a falta de prestígio ou a quebra do prestígio no Oriente do cristianismo ocidental. Então, o cristianismo ocidental volta os olhos para o Oriente. E aí nós temos as Cruzadas, que tem como consequência econômica a reabertura do mar Mediterrâneo. Mas esse é um assunto para nossas próximas videoaulas. Muito obrigado pela atenção de vocês.